O homem negro sobreviveu a um perigo mortal, mas o karma trouxe justiça para todos verem. Lucas Silva era um eletricista comum, mas sua vida estava longe de ser normal. Hoje, depois de uma carga emocional intensa no trabalho, ele decidiu parar em uma loja de ferramentas conhecida por sua variedade e qualidade. Um lugar onde ele sempre se sentia à vontade. Mas ao entrar, algo estava no ar. O ambiente vibrava com uma mistura de vozes e risos, mas uma energia pesada se instaurou quando Lucas, com um sorriso nervoso, se aproximou do balcão. Ele só queria comprar algumas coisas para o próximo serviço. Do nada, Antônio e Lourdes, um casal de idosos com manifestações de desconfiança estampadas nos rostos, gritaram: "Ele está roubando! Olhem como ele se comporta!" O clima que antes era descontraído virou tensão pura. Olhares dos outros clientes se voltaram rapidamente para Lucas, que sentiu seu coração acelerar. Um nó na garganta, a respiração curta. Ele, um homem de pele negra. Ele optou por revisar as câmeras de segurança. Mas enquanto todos esperavam, o ar estava pesado de julgamento e sussurros. Então, como um raio em dia nublado, a voz de Sérgio Santos, um cliente que acompanhava a cena, se ergueu em defesa de Lucas. "Acho que vocês estão errados. Ele não fez nada." Outros foram se manifestando, levantando-se em apoio ao eletricista. Quando a polícia comunitária chegou, representada por Dona Eugênia, a agitação aumentou ainda mais. A cena virou espetáculo, e logo o caso começou a viralizar nas redes sociais. Um ícone de injustiça racial que desencadeou um debate acalorado. Lucas, coração acelerado, estava no centro de uma tempestade digital. A realidade cruel da discriminação se mostrava na sua forma mais visível. Entre a turbulência, Marieta Santos, uma jornalista e amiga de Lucas, decidiu investigar mais a fundo. Ela descobriu que a loja, que se promovia como inclusiva, estava sendo abalada por uma discriminação horrível, desafiando toda a IME. Ele começou a organizar reuniões onde outros pudessem compartilhar suas histórias, um espaço seguro para curar e lutar por justiça. Quando tudo parecia perdido, o inesperado aconteceu. Antônio, tomado pelo arrependimento, ousou pedir desculpas publicamente a Lucas em uma audiência. O ambiente já tenso agora estava repleto de um novo sentimento. Embora o clima na loja começasse a mudar, implementando programas de treinamento contra a discriminação a fim de corrigir os erros, Lucas sabia que sua jornada estava apenas começando. Quais novos desafios ele teria que enfrentar? O que mais seria necessário para que a reconciliação e o crescimento social se tornassem uma realidade tangível? O clima de expectativa pairava no ar, deixando claro que esse diálogo só estava começando. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão V. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A tensão na loja começava a se dissipar. O clima estava tenso, mas as primeiras sementes de mudança estavam brotando. Lucas sentia um misto de alívio e desconforto. Ele havia estado no centro de uma tempestuosa onda de apoio, mas no fundo sabia que aquela situação não seria resolvida da noite para o dia. As perguntas fervilhavam em sua mente. Como poderia fazer com que esse progresso se concretizasse? A luta ainda estava longe de acabar. Foi nesse momento que um novo personagem entrou na cena. Magrão, um velho amigo de Lucas e ativista local, chegou apressado, sua expressão carregada de preocupação. Ele segurava o telefone, os dedos trêmulos, como se tivesse recebido uma notícia urgente. "Lucas, você precisa ouvir isso", ele exclamou, a voz soando como um grito em meio ao murmúrio da multidão. Todos os olhares se viraram para ele. O cabelo desgrenhado, a camiseta do movimento negro ligeiramente amarrotada,
Magrão parecia pronto para apresentar uma bomba. Ele se aproximou de Lucas, colocando a mão no ombro dele. A história do seu caso, a mais. Ouvi algumas coisas sobre os donos da loja. Lucas sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão horrível? As palavras de Magrão saíram em um turbilhão. Eu conversei com algumas pessoas. Eles têm um histórico. Coisas que a gente nem imagina. Virou tudo um grande escândalo. Tem um vídeo. Um ex-funcionário falou sobre um esquema, sobre como eles tratam pessoas como nós. O sopro frio das informações deixou Lucas atordoado. O que exatamente isso significava? Antes que Lucas pudesse perguntar mais, o vídeo que Magrão mencionava já estava circulando nas redes sociais. Era uma gravação que mostrava, em cenas explícitas, os donos da loja se referindo a clientes de pele negra de forma desdenhosa, trocando entre si comentários racistas e insensíveis. A indignação que se formava na loja se transformou em um rugido de fúria nas redes sociais. Lucas sentiu a adrenalina subir enquanto o mundo virtual começava a explodir em protestos. Do lado de fora da loja, grupos começaram a se aglomerar. Mais pessoas se uniram à causa, brandindo cartazes e gritando palavras de ordem. A atmosfera estava carregada de eletricidade, uma revolução começando a se formar. Mas enquanto Lucas tentava absorver tudo isso, um novo aspecto da situação surgiu. Antônio, o idoso que começou toda. Magrão não parava de dizer que Antônio era na verdade uma figura influente na cidade, envolvido em redes que perpetuavam discriminação em outras áreas. Lucas olhou para o casal novamente e viu algo novo. O arrependimento? Não. Havia algo mais. Pânico. Era como se eles soubessem que algo maior se aproximava e que podiam ser desmascarados. A polícia tinha se envolvido, mas agora parecia que a situação estava prestes a escalar ainda mais. Uma palavra ecoava na mente de Lucas: justiça. Não é só sobre mim, é sobre todos nós. Precisamos expor isso. Lucas gritou, seus olhos queimando com determinação. As palavras dele foram acompanhadas de aplausos e gritos de apoio. Mas no fundo, ele sabia que a mudança viria acompanhada de uma luta feroz. Nesse momento, um carro da polícia apareceu e Dona Eugênia saiu junto com os oficiais, mas nada poderia prepará-los para a tensão que seria revelada. Quando todos esperavam que a situação começasse a se acalmar, uma sirene mais alta ecoou, cortando a agitação. Uma van de um canal de notícias chegou, as câmeras ligadas e prontas para captar a próxima grande história. O impacto estava no ar, e a vida de Lucas não seria mais a mesma. E ali, diante de toda a multidão e da pressão que se acumulava, uma pergunta pairava na mente de todos: até onde as raízes do medo e da discriminação se estendiam? E, acima de tudo, quem verdadeiramente iria responder por elas? O futuro se tornava uma incógnita, e a determinação de Lucas em enfrentar tudo aquilo estava prestes a ser testada como nunca antes. Quando a sirene do carro da polícia se calou, a agitação na frente da loja mudou. Dona Eugênia, junto dos oficiais, parecia tão confusa quanto todos ali. Os rostos de quem havia se aglomerado, Uma mulher, Magda, uma funcionária da loja, surgiu de trás da multidão. O semblante dela estava pálido, olhos arregalados. Ela carregava um pôster de protesto, mas o que a impulsionou a falar era muito mais poderoso. Espera, parem! Tem algo que todos precisam saber. Sua voz grave cortou o ar como uma faca. Todos pararam. A tensão era palpável. Magda respirou fundo. Vocês não têm ideia do que acontece aqui. Eu trabalhei nesta loja por anos e vi coisas que não consigo mais silenciar. O murmúrio na multidão aumentou de volume. Vários olhares se voltaram para ela, todos prontos para ouvir. Antônio e Lourdes não são quem vocês pensam. Eles têm um esquema com a loja. Além do racismo,
Eles exploram trabalhadores. Eu vi eles manipulando preços e demitindo quem se opõe a isso. As palavras dela pareciam um explosivo aceso. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Cada revelação era como um golpe. Você está dizendo que eles... Lucas não conseguiu terminar a frase. A mente dele estava uma tempestade. Magda confirmou com um aceno de cabeça. O que poderia ser ainda pior do que a discriminação que ele havia enfrentado? Os murmúrios se transformaram em gritos. Vários daqueles que apoiavam Lucas começaram a se virar contra Antônio e Lourdes. A raiva brotava. Eles nunca chegaram a ser inclusivos, gritou um jovem. Isso é desprezível. A pressão, uma onda de indignação, se espalhou como fogo em palha seca. Mas, de repente, o clima mudou abruptamente. Magda continuou com a narrativa, mais aflita. E tem mais. O filho deles, o Guilherme, anda se juntando a um grupo de extremistas. Eles têm um histórico de violência. Qualquer pessoa que cruzar o caminho deles é um alvo. A revelação fez a multidão hesitar. O verdadeiro horror da situação estava se formando na imaginação de todos. Lucas, agora com a respiração pesada, começou a conectar os pontos. Antônio, Lourdes e seu filho Guilherme. A fogueira da injustiça estava além do que ele imaginou. O que acontecia ali não era apenas um caso isolado, mas parte de uma rede de corrupção e racismo enraizada. Os murmúrios aumentaram e a fúria generalizada ganhou força. Mas uma sombra passou sobre o rosto de Lucas. Ele olhou para a multidão, que estava cada vez mais agitada. Na espiral do caos, uma pressão interior crescia. E se essa não fosse apenas uma luta por justiça, mas uma luta por sobrevivência? Ele precisava saber até onde a história de Magda ia. Enquanto a maré de emoções oscilava, um grito cortante veio do lado de fora da loja. Algo estava acontecendo. Os olhares se voltaram novamente. A tensão estava prestes a explodir. Um carro alto, todo preto, estava estacionado do lado de fora. A presença imponente parecia sinalizar algo sinistro. O que ou quem estaria prestes a emergir dali? A inquietação da multidão se transformou em um silêncio pesado. O que Lucas estava prestes a enfrentar? E, acima de tudo, que segredos estavam por trás daquele veículo que poderia mudar tudo novamente? A incerteza no ar era quase sufocante. A batalha estava longe de acabar. O carro preto estava parado, imponente, como se estivesse esperando o momento exato para fazer sua grande entrada. Lucas sentiu um frio na barriga. A multidão estava em silêncio absoluto, a tensão pesando no ar. Ele trocou olhares nervosos com o magrão, que ao seu lado não parecia menos ansioso. O que será que vem daí? Pensou. A dúvida ecoava na mente de todos ali, e então a porta do carro se abriu e uma figura conhecida surgiu. Era Guilherme, o filho de Antônio e Lourdes. Ele não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de homens robustos, com expressões sérias, desceu do veículo. O ambiente parecia ficar ainda mais sombrio. O murmúrio da multidão crescia à medida que a cena se desenrolava. Lucas sentiu uma onda de calor subir por suas costas. Algo estava errado. Guilherme parou, segurando um pedaço de papel em sua mão. Uma provocação estampada em seu rosto. "Isso é só o começo", ele gritou para a multidão, a voz carregada de desprezo. "Vocês não têm ideia do que estão se metendo." Essas palavras caíram como uma bomba. O clamor de apoio a Lucas se transformou em confusão. O que havia naquele papel? Antes que alguém pudesse perguntar, ele estendeu o documento, revelando uma foto em preto e branco. Era uma imagem de Lucas, a captura perfeita de seu rosto angustiado durante aquela acusação inicial. A multidão ficou em choque. Não era só uma foto qualquer, era um registro elaborado, calculado.
O silêncio era ensurdecedor. Olhem isso! Aqui está o criminoso que vocês querem defender. Guilherme rangiu os dentes, os olhos cheios de um brilho sombrio. A indignação foi substituída por uma onda de incerteza. A tensão que antes unia as pessoas, agora estava se fragmentando. Lucas respirou fundo, um nó na garganta. Como assim, um criminoso? Eles estão tentando te destruir, Magrão gritou, quebrando a tensão. A frase pairou no ar, mas a confiança da multidão estava sendo virada contra Lucas. As primeiras vozes de dúvida foram surgindo, e logo a indignação se misturou com o medo. Seria isso verdade? Guilherme não parou. Ele continuou a falar. Meu pai e minha mãe têm poder, e vocês, pobres coitados, não têm ideia do que são capazes. Tudo o que fizeram aqui será usado contra vocês. Lucas sentiu um cêntimo de pânico se instalar. Como poderia esfriar os ânimos? A sua luta estava se transformando em uma armadilha. Esse não era o fim. Guilherme olhou ao redor e, em um gesto rápido, derrubou o papel no chão. Vocês realmente acham que pode haver justiça neste lugar? Olhem em volta. Tudo o que veem é ilusão. Isso trouxe murmúrios desconfortáveis de alguns na multidão. O arrepio percorreu Lucas. O que ele tinha de tão poderoso para fazer as pessoas duvidarem de si mesmas? Então, antes que houvesse a chance de colocar a situação em perspectiva, um oficial da polícia se aproximou, e Dona Eugênia estava atrás dele, a expressão apática. Tem algo a ser investigado? Ela disse em tom de desdém. Lucas viu o olhar de desprezo no policial. A sensação de traição apertou seu coração. O que Guilherme havia feito tinha repercussões que ele nunca imaginara. Enquanto as vozes entre a multidão se tornaram cada vez mais inseguras, Lucas virou-se para Magrão, a mente em um turbilhão. Precisamos nos unir agora mais do que nunca, disse ele, a voz trêmula, mas decidida. Magrão acenou, mas o medo era visível em seus olhos. E como se o universo estivesse escutando, a cena tomou um rumo inesperado. Uma mulher que se manteve longe até então surgiu. Era Marieta, a jornalista amiga de Lucas. Ela tinha uma expressão resoluta, segurando um microfone. Isso não pode ficar assim. A verdade precisa ser exposta. Ela gritou, chamando a atenção de todos novamente. Mas antes que a situação pudesse se resolver, uma explosão de luz flash das câmeras disparou. A multidão ficou em alerta. Marieta olhou para o céu, o olhar perplexo. O que foi isso? E num instante, a verdade começou a emergir de uma maneira que ninguém esperava. Por trás da loja, uma equipe de filmagem estava capturando tudo, revelando tudo. A cada segundo, novas revelações estavam prestes a vir à tona. Lucas sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele sabia que as coisas estavam apenas começando e que ali poderia ser o ponto de virada de tudo. Mas, até onde as raízes do poder e da corrupção iriam se estender? O mistério se intensificava e Lucas estava prestes a descobrir o quão profunda era essa sombra. Quando a cena parecia mais calma, com Marieta se preparando para falar, o rugido de protesto ecoou do lado de fora. O carro preto estava ali, imenso e ameaçador, e Guilherme, o filho de Antônio e Lourdes, parecia se divertir com o alvoroço que causara. As palavras dele ainda pairavam no ar, criando um clima de incerteza que ninguém conseguia ignorar. De repente, a porta do carro se abriu novamente. Mas ao contrário da expectativa de todos, que esperavam um reforço de Guilherme ou seus homens, uma figura bem familiar apareceu. Era Júlio, o irmão mais novo de Lucas. Nos tempos de escola, Júlio tinha sempre sido um defensor de Lucas, mas o olhar nos olhos dele agora era de puro desespero. Lucas, você não pode acreditar no que está acontecendo, gritou, atravessando a multidão. A atmosfera ficou eletricamente carregada.
A tensão da cena se intensificava com cada palavra que Júlio soltava. É sobre a loja. Você não tem ideia do que Antônio e Lourdes estão fazendo. Eles estão ligados a um grupo muito maior. Um grupo que supostamente luta contra a discriminação. Mas o que, Júlio? O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, com um aperto no peito. O coração de todos estava acelerado, e a multidão virou-se em uníssono, esperando a continuação. Júlio hesitou, a respiração pesada. Eu descobri que eles estão manipulando dados. Estão vendendo informações das pessoas que entram na loja, fazendo uma lista de quem eles consideram perigosos. Estão vendendo essas listas e, além disso, envolvem pessoas da comunidade em atividades ilegais. Um gemido coletivo surgiu na multidão. O peso da revelação pesava no coração de Lucas. As coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. O que parecia um simples ato de injustiça racial agora revelava uma rede criminosa. A incredulidade escureceu os rostos ao redor, a expectativa na voz de Júlio ecoando na mente de todos. Guilherme, percebendo que a atenção estava se desviando para Júlio, começou a rir. O som ressoando pela tensão. Olha só, o irmão do criminoso agora é o herói. Isso é uma piada. Você realmente acha que as pessoas acreditam nisso, Júlio? A confiança dele soava ameaçadora, as palavras estalando como eletricidade. Basta! Lucas gritou, sua voz cortante. A coragem começava a borbulhar dentro dele, mas ao mesmo tempo ele sentia o pânico. As palavras de Júlio têm peso. Se isso for verdade, Antônio e Lourdes não estão apenas machucando pessoas com preconceito, mas estão destruindo vidas inteiras. A multidão, hesitante, começou a fragmentar-se. A dúvida era palpável. Agora, todos estavam perguntando como isso poderia ser verdade. Mas antes que a situação pudesse desenvolver-se mais, do carro preto, uma terceira pessoa emergiu. Mais uma figura familiar, mas essa fazia o sangue de Lucas gelar. Era Sofia, sua ex-namorada. Ela parecia pálida e assustada, e ao olhar para Lucas, a expressão de seu rosto mudava drasticamente. Lucas, eu não sei como isso aconteceu. Você precisa entender. O filho deles, Guilherme, ele tem algo a ver com tudo isso. Um envolvimento muito mais profundo. Ele e eu tivemos um relacionamento. As palavras dela saíram como uma flecha, atingindo Lucas diretamente no coração. O silêncio na multidão era pesado. Os rostos mudavam de expressão, murmurando e trocando olhares. A traição, a confusão, uma nova revelação que poderia mudar tudo. Guilherme sorriu, como se tivesse conseguido o que queria. Olha só, ele não é apenas um criminoso, mas também um namorado traído. Isso só torna tudo mais divertido. Lucas sentiu o chão sumir sob os pés. Sofia, como você pode? As palavras saíram com dificuldade, um misto de dor e raiva. Ele se sentia traído, desorientado. A luta que ele pensou que estava apenas começando agora se transformava em algo muito mais complexo. Júlio olhava de um para outro confuso. O que você quer dizer com isso, Sofia? Você sabia de tudo isso? A turbulência emocional crescia enquanto as vozes se elevavam e a multiplicidade de revelações se tornava caótica. A história estava mudando sem aviso. As raízes profundas da traição e manipulação estavam agora expostas, e as relações que Lucas acreditava entender se desfaziam diante dele. Ele olhou para a multidão mais uma vez. As coisas estavam mais complicadas do que nunca. Perguntas ecoavam em sua mente. Até onde isso iria? E, mais importante, como Lucas iria enfrentar todas essas verdades desmoronando ao seu redor? A dúvida pairava no ar. O que ele realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor? E, acima de tudo, quem ele poderia realmente confiar agora? A dúvida pairava no ar. O que ele realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor?
E, acima de tudo, quem ele poderia realmente confiar agora? A tensão alcançou um pico quase insuportável, quando, de repente, tudo mudou. Um estrondo ecoou atrás da multidão. Ninguém estava preparado para o que veio a seguir. A porta do carro preto se abriu novamente, e um homem alto e robusto, vestido de terno escuro, saiu. Seu olhar era gelado e carregava uma aura de autoridade. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas. Eles reconheciam aquele rosto. Era um político local, Bruno Carvalho, conhecido por seus discursos eloquentes contra a discriminação, mas cujas ligações com grupos de poder eram cada vez mais questionáveis. Eu pensei que tivesse controlado essa situação, ele disse em voz alta, olhando de Lucas para Guilherme, depois para Sofia, como se estivesse avaliando cada um deles. Mas a verdade sempre se revela, não é? O murmúrio crescente da multidão refletia a confusão e o medo que agora dominavam o ar. Quem é você para aparecer aqui, Bruno? Magrão gritou, sua voz firme, apesar da tensão. Este é o momento de resistência, e você não tem nada a ver com isso. Lucas sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Ah, mas eu tenho tudo a ver com isso, Bruno respondeu. Ele sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Essa loja, esse incidente, tudo foi cuidadosamente planejado. E agora, vocês perceberão que as alianças são mais poderosas do que qualquer um de vocês imagina. O choque reverberou na multidão. Lucas olhou para Júlio, os olhos dele cheios de apreensão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Lucas, veja bem, Bruno continuou. Antônio e Lourdes não são apenas donos de uma loja. Eles são parte de uma rede muito maior. Um esquema que mantém o controle sobre a comunidade através de medo e manipulação. E vocês acabaram de se tornar peões nesse jogo. As palavras cortaram como uma faca. O coração de Lucas disparou. Você está dizendo que tudo isso foi um plano? As vozes na multidão começaram a se misturar em um burburinho ensurdecedor. Bruno ergueu a mão, pedindo silêncio. Esse incidente, toda essa cena, foi uma armadilha. Um teste para ver até onde vocês chegariam. Ele fez uma pausa, o sorriso se alargando como se desfrutasse do caos. E quer saber? Vocês falharam. Agora muitos de vocês também serão alvos. O horror começou a se espalhar. Os rostos na multidão que antes demonstravam solidariedade, agora estavam repletos de incertezas. O que você quer dizer com alvos? Alguém gritou. Guilherme, agora olhando seu pai como se tivesse sido atingido por uma tempestade, insistiu. Esse é seu plano? Trazer a gente para isso? Bruno ignorou Guilherme, mantendo a atenção na multidão. Vocês acreditaram que podiam mudar alguma coisa, mas eu os conheço bem. E sei que a maioria de vocês vira as costas quando a verdade se torna desconfortável. Nesse momento, um estalo foi ouvido. Vargas, um dos clientes que estava no fundo da multidão, puxou um papel da jaqueta. Eu tenho evidências. Vocês não sabem quem são realmente Antônio e Lourdes. Eles estão envolvidos com o tráfico. O silêncio caótico se instalou quando Vargas apertou o papel, seus olhos cheios de medo e determinação. As peças começaram a se encaixar. Lucas olhou para Sofia, que estava paralisada, sem saber o que fazer. A realidade era um labirinto de mentiras e traições. A multidão parecia ter entrado em um turbilhão, onde alianças e inimizades mudavam em segundos. Lucas pensou em tudo o que tinha vivido, em tudo que ele acreditava ser verdade. E agora, o que isso tudo queria dizer? Enquanto a cena se desenrolava, uma nova onda de raiva e confusão tomou conta. Ninguém sabia em quem confiar, e a única certeza era que tudo estava prestes a desmoronar. Precisamos acabar com isso, gritou Lucas, levantando a voz acima do tumulto. Se não nos unirmos agora, ele vai se sair bem e nós seremos as próximas vítimas. A urgência na voz dele ressoou entre os presentes, mas a incerteza ainda pairava, como uma sombra. E o que realmente significava tudo isso?
O que mais estava escondido sob a superfície dessa aparentemente comum loja de ferramentas? As respostas poderiam mudar tudo. O verdadeiro jogo estava apenas começando. O apelo de Lucas ainda reverberava, enquanto a multidão começava a se desestabilizar. Ele estava determinado a unir as pessoas contra a injustiça. Mas a presença de Bruno deixava tudo mais confuso. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. E então, como se o destino tivesse um plano sombrio, tudo aconteceu de uma vez. Um grito cortou o silêncio, ecoando do fundo da loja. Cuidado! Uma mulher, a senhora que frequentemente ajudava na loja, enquanto deixava os clientes mais confortáveis, surgiu correndo. Sua expressão estava deformada pelo medo. As pessoas se afastaram instintivamente, sem saber o que estava por vir. Lucas pôde ver seu desespero e sentiu um arrepio na espinha. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de vidro estourou atrás da loja. A poeira subiu, encobrindo tudo por alguns momentos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As vozes começaram a gritar, enquanto muitas pessoas se lançavam ao chão, buscando abrigo. Lucas não queria acreditar no que estava acontecendo. Continuem a gritar. A voz de Bruno ressoou, quase divertida. Ele parecia menos preocupado e mais satisfeito, como se tivesse esperado por aquilo. Isso é um teste de caráter. Vamos ver quem realmente é corajoso. A ironia nas palavras dele cortou o ar, e a dúvida que pairava estava se transformando em terror. O pó começou a baixar, e a realidade começou a preencher os espaços. No centro da cena, uma figura emergiu. Era Guilherme, com um sorriso cruel no rosto, segurando uma arma. Vocês foram avisados. Agora o jogo de verdade começou. Ele apontou para a multidão, os olhos brilhando de excitação doentia. A cena paralisou. Os gritos cessaram, e só o coração de Lucas podia ser ouvido, batendo forte e acelerado. Ele sentiu a adrenalina descendo por suas veias. O que estava acontecendo? Era tudo uma encenação? A mentira e a verdade agora dançavam numa linha tênue, e a única certeza que restava era o terror diante dele. Bruno estava se divertindo. Vão, usem o medo a seu favor. Lembrem-se, este é o mundo em que vivemos. O que vocês pensam ser justiça é só uma miragem. Antes de defender esse homem, pensem 2 vezes. Ele gesticulava, e cada palavra que saía de sua boca era como veneno, espalhando desconfiança. Lucas, você precisa parar isso. Uau! Gritou Júlio, com a voz carregada de desespero. Lucas olhou ao redor e viu o medo tomando conta. Ele podia sentir a pressão dentro de si, um nó que estava amarrando sua voz. Mas havia algo que ele precisava fazer. Guilherme! Lucas gritou, sua voz ressoando com uma força que ele não sabia que tinha. O jovem olhou surpreso. O sorriso diminuiu um pouco. Isso não é você. Você pode parar. Ninguém precisa sofrer. Vamos conversar. Guilherme hesitou, mas apenas por um segundo. Conversar? Você acha que eu sou um idiota? Eles vão me ouvir. Ele apontou novamente a arma, e Lucas viu o desespero refletir naqueles olhos. Mas ele também viu algo mais, uma fraqueza talvez, e antes que pudesse pensar em outra ação, uma súbita verdade estalou. Você não precisa fazer parte disso. Que vida você quer levar? Você pode ser melhor. As palavras escorregaram pela garganta de Lucas como água fresca. O ambiente parou. As pessoas estavam paradas, observando, retendo a respiração. Mas então algo ainda mais impressionante aconteceu. O próprio Guilherme começou a tremer, a arma em sua mão escorregando. Ele olhou para Lucas e as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Eu só quero ser aceito. Ele não era apenas o vilão, mas um produto daquele ambiente tóxico. Mas enquanto todos pareciam ter um vislumbre de esperança,
Bruno, com seu olhar calculador, decidiu quebrar o momento. Isso mesmo, Guilherme. Crie-se herói ou vilão, mas reconheça, o medo é a sua única verdade. As palavras dele cortaram a conexão que estava se formando. O que deveria ser uma redenção, agora se tornara caos outra vez. O ambiente explodiu em gritos e pessoas tentando escapar. E Lucas não sabia mais se esta conversa era a resposta ou o começo do fim. Uma nova onda de medo tomou conta novamente. A última cena que Lucas viu foi Guilherme perdendo a força e a arma caiu no chão. Mas o que isso realmente significava? O que viria a seguir? Um grito, um ranger de dentes. E no meio de tudo isso, uma revelação tortuosa pairava no ar. Quem eram realmente António, Lourdes e Guilherme? O que mais estavam escondendo? E mais importante, estavam todos eles prontos para o que estava por vir? O apelo de Lucas ainda reverberava enquanto a multidão começava a se desestabilizar. Ele estava determinado a unir as pessoas contra a injustiça, mas a presença de Bruno deixava tudo mais confuso. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. E então, como se o destino tivesse um plano sombrio, tudo aconteceu de uma vez. Um grito cortou o silêncio, ecoando do fundo da loja. Cuidado! Uma mulher, a senhora que frequentemente ajudava na loja enquanto deixava os clientes mais confortáveis, surgiu correndo. Sua expressão estava deformada pelo medo. As pessoas se afastaram instintivamente, sem saber o que estava por vir. Lucas pôde ver seu desespero e sentiu um arrepio na espinha. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de vidro estourou atrás da loja. A poeira subiu, encobrindo tudo por alguns momentos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As vozes começaram a gritar, enquanto muitas pessoas se lançavam ao chão, buscando abrigo. Lucas não queria acreditar no que estava acontecendo. Continuem a gritar. A voz de Bruno ressoou quase divertida. Ele parecia menos preocupado e mais satisfeito, como se tivesse esperado por aquilo. Isso é um teste de caráter. Vamos ver quem realmente é corajoso. A ironia nas palavras dele cortou o ar, e a dúvida que pairava estava se transformando em terror. O pó começou a baixar e a realidade começou a preencher os espaços. No centro da cena, uma figura emergiu. Era Guilherme, com um sorriso cruel no rosto, segurando uma arma. Vocês foram avisados. Agora o jogo de verdade começou. Ele apontou para a multidão, os olhos brilhando de excitação doentia. A cena paralisou. Os gritos cessaram e só o coração de Lucas podia ser ouvido, batendo forte e acelerado. Ele sentiu a adrenalina descendo por suas veias. O que estava acontecendo? Era tudo uma encenação? A mentira e a verdade agora dançavam numa linha tênue, e a única certeza que restava era o terror diante dele. Bruno estava se divertindo. Vão, usem o medo a seu favor. Lembrem-se, este é o mundo em que vivemos. O que vocês pensam ser justiça é só uma miragem. Antes de defender esse homem, pensem 2 vezes. Ele gesticulava, e cada palavra que saía de sua boca era como veneno, espalhando desconfiança. Lucas, você precisa parar isso! Gritou Júlio, com a voz carregada de desespero. Lucas olhou ao redor e viu o medo tomando conta. Ele podia sentir a pressão dentro de si, um nó que estava amarrando sua voz. Mas havia algo que ele precisava fazer. Guilherme! Lucas gritou, sua voz ressoando com uma força que ele não sabia que tinha. O jovem olhou surpreso, o sorriso diminuiu um pouco. Isso não é você. Você pode parar, ninguém precisa sofrer. Vamos conversar. Guilherme hesitou, mas apenas por 1 segundo. Conversar? Você acha que eu sou um idiota? Eles vão me ouvir. Ele apontou novamente a arma, e Lucas viu o desespero refletir naqueles olhos. Mas ele também viu algo mais. Uma fraqueza, talvez. E antes que pudesse pensar em outra ação, uma súbita verdade estalou.
Você não precisa fazer parte disso. Que vida você quer levar? Você pode ser melhor. As palavras escorregaram pela garganta de Lucas como água fresca. O ambiente parou. As pessoas estavam paradas, observando, retendo a respiração. Mas então, algo ainda mais impressionante aconteceu. O próprio Guilherme começou a tremer, a arma em sua mão escorregando. Ele olhou para Lucas e as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Eu só quero ser aceito. Ele não era apenas o vilão, mas um produto daquele ambiente tóxico. Mas enquanto todos pareciam ter um vislumbre de esperança, Bruno, com seu olhar calculador, decidiu quebrar o momento. Isso mesmo, Guilherme. Crie-se herói ou vilão, mas reconheça, o medo é a sua única verdade. As palavras dele cortaram a conexão que estava se formando. O que deveria ser uma redenção, o ambiente explodiu em gritos e pessoas tentando escapar. E Lucas não sabia mais se essa conversa era a resposta ou o começo do fim. Uma nova onda de medo tomou conta novamente. A última cena que Lucas viu foi Guilherme perdendo a força e a arma caiu no chão. Mas o que isso realmente significava? O que viria a seguir? Um grito, um ranger de dentes. E no meio de tudo isso, uma revelação tortuosa pairava no ar. Quem eram realmente Antônio, Lourdes e Guilherme? O que mais estavam escondendo? E mais importante, estavam todos eles prontos para o que estava por vir? Nesse instante, brados de fúria se ergueram entre a multidão. Uma mulher, do meio da confusão, ergueu um cartaz que tinha escondido até ali. Eles estão colocando bombas. O quê? Era inesperado. Ouvindo aquilo, Lucas congelou. As pessoas hesitaram. Como assim? Explosões no nosso meio? O pânico começou a crescer e a verdade do que estavam enfrentando se intensificou. Bruno riu, um riso que fazia o sangue de todos ferver. É isso, viram? O medo é a resposta. Se vocês não aceitarem que estão jogando contra um poder maior, não terão chance nenhuma. Ele parecia se divertir, um tirano revelado no meio da escuridão. As palavras dele até atormentavam as mentes. Cuidado! Gritou Magrão. Eles estão aqui! O que se seguiu foi um horror coletivo. As pessoas, em um ato desesperado, começaram a correr em direções opostas. A cena se transformou em um campo de batalha. E no meio do caos, Lucas viu Guilherme. Atordoado, e mais acima, um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. Espere, todos nós podemos mudar isso. Mas antes que pudesse dizer mais, uma explosão ecoou, não longe e nem muito perto. Chamas se espalharam e a multidão ficou em estado de choque, deixando tudo em uma neblina de dúvida. O que mais eles escondiam? E se fossem apenas meras marionetes neste jogo macabro? A verdade ainda estava longe de ser revelada, e a única certeza que restava era o medo. A luta por justiça tinha se tornado uma luta por sobrevivência. E ao fundo, a sirene de um carro de polícia ecoou, trazendo a pergunta: quem realmente estava no controle agora? A confusão só aumentava. Quando a cena parecia mais calma, um tremor inusitado fez o chão vibrar sob os pés de Lucas. A poeira da explosão ainda pairava no ar, e as vozes que outrora estavam cheias de pânico pareciam se calar, como se a realidade tivesse entrado em lenta câmera lenta. Os olhares de esperança começavam a se transformar em terror. E nesse instante, a verdade começou a se revelar. O plano de Bruno estava mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Silhuetas emergiram do carro preto, sombras que gradualmente se tornavam mais reconhecíveis. Eram mais pessoas, mas não qualquer um. Eram moradores conhecidos da comunidade. Pessoas que Lucas tinha visto por anos, mas que sempre esconderam suas verdadeiras intenções. E ali, no meio da multidão, estava Marieta, a jornalista, mas não sozinha. Com ela estava Simão, o velho que havia perdido sua loja anos atrás devido a um incêndio misterioso. O que ele estava fazendo ali?
Vocês acham que essa luta é só sobre preconceito? O racismo é só a ponta do iceberg. A voz de Marieta ecoou, com uma ferocidade sem precedentes. Essa loja foi um ponto de encontro, um centro de um esquema, e nós sabemos disso. Suas palavras dançavam em meio à poeira, fazendo cada um sentir o peso de sua verdade. Aproveitaram-se do medo para dividir a comunidade. O impacto foi como um soco no estômago. E Lucas, atordoado, viu o rosto de Antônio, antes impassível, agora tremendo. "O que você quer dizer?" Ele sussurrou. Mas Paul, um dos apoiadores de Lucas, gritou: "O que você escondeu de nós?" Os outros começaram a se juntar às acusações. O ar estava carregado de indignação, e a energia mudava rapidamente. Bruno se colocou entre eles, o sorriso desaparecendo, como um artista cuja performance foi interrompida de súbito. "Não é o que vocês estão pensando. A prática é diferente da teoria. O que importa é a nossa sobrevivência." E lá, em um canto afastado, Júlio apontou, a expressão em seu rosto misturando choque e revelação. "É você, Renata?" Ele se referia à mulher que sempre visitava a loja. Alguém que parecia tão ordinária, mesmo ajudando a manter o clima. "Você também está envolvida." Sua voz era um grito de desespero, quase incompreensível. Renata, com lágrimas nos olhos, ergueu as mãos. "Eu sempre estive aqui para ajudar. Mas eu fui obrigada a fazer parte disso. Não sou eu, é tudo o que eles fazem. Eles manipulam. Estão lucrando com a dor de todos vocês." A indignação era palpável, e a multidão começava a se voltar contra Antônio e Lourdes. O pânico e a dúvida agora eram ecos de suas ações. Mas então, como se o universo quisesse um clímax glorioso, uma sirene de polícia ecoou, cortando o ar. E pela primeira vez, Lucas percebeu que as ameaças não vinham só das ruas. Quando a porta do carro se abriu novamente, a equipe de filmagem se posicionou. As câmeras estavam agora apontadas para o próprio Lucas. A gravação estava sendo transmitida ao vivo. Eles estavam vendo tudo. As reações que antes eram verídicas, agora estavam suscetíveis à crítica pública. O olhar de Guilherme mudou. Ele estava prestes a falar, mas a realidade parecia pesá-lo. "Eu não quero mais fazer parte disso." Mas antes de terminar, Bruno riu alto, como se soubesse que o circo estava apenas começando. Lucas, com a voz embargada, se virou para a multidão. "Precisamos unir forças. Se eles conseguem nos dividir, não podemos deixar que isso aconteça. Não somos apenas um grupo de pessoas. O que eles fazem é apenas catástrofe." E assim, a coragem começou a surgir entre as vozes. Mas quando estava prestes a dar um passo à frente, Guilherme deu um passo atrás. "Eu sei o que eu preciso fazer. Você pode nem entender agora, mas eu não sou um inimigo. Sou só um produto de tudo isso." A frase causou um choque. O que ele realmente queria dizer? E mais importante, poderia ser verdade? Lucas estava surpreso, e o silêncio se arrastou antes de uma revelação ainda mais chocante. Guilherme se virou e começou a se afastar, mas ao invés de se retirar, ergueu o celular, fraco, e mostrou um vídeo. Um vídeo que revelava a verdade sombria por trás do incêndio na loja de Simão. O incêndio que até então parecia apenas um acidente. "Vocês devem ver isso", ele disse, e a multidão se silenciou enquanto a tela mostrava algo que ninguém esperava. Era claro que Guilherme não apenas tinha sido um peão nesse jogo terrível, mas um participante informado desde o começo. Um alvoroço tomou conta da multidão. Os laços de desconfiança, medo e traição estavam mais entrelaçados do que eles poderiam imaginar. O que realmente acontecia? E se Guilherme não fosse o vilão que todos acreditavam? Todos estavam prontos para acreditar na mentira, até que a verdade estivesse prestes a ser revelada. A cena agora estava prestes a se desdobrar de uma forma inimaginável, e a única certeza era que ninguém estava a salvo. Não é só uma batalha sobre racismo,
A voz de Lucas ecoou. Mas sobre a sobrevivência de cada um de nós. Precisamos saber a verdade. E enquanto as luzes da gravadora começavam a brilhar, a única pergunta que pairava era: quem verdadeiramente poderia ser pensado como um aliado ou um rival? O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles. O barulho da multidão crescendo e o nervosismo no ar eram palpáveis. Lucas olhou em volta, absorvendo a gravidade da situação. Guilherme parecia hesitante, a arma quase escorregando de suas mãos trêmulas. A tensão era insuportável. Precisamos de um plano, ele pensou, mas a realidade agora era mais complicada do que nunca. Marieta, com o microfone em punho, parecia decidida. A verdade está vindo à tona. Vamos expô-los. Ela olhou para Lucas e o encorajamento em seu olhar trouxe um pouco de esperança. Mas antes que pudessem agir, Bruno gritou: alguém precisa calar essa história, e eu sei exatamente como fazer. O estalo de uma sirene cortou a noite, e as luzes da polícia começaram a piscar. Almas aflitas começaram a correr, gritos ecoando, desesperados para sair daquela armadilha. Lucas sentia a adrenalina correr nas veias. Ele não podia deixar que tudo acabasse assim. Ele se virou para Guilherme. Você pode fazer isso. Lute contra as correntes. Os olhos de Guilherme brilharam de uma maneira que ele não havia visto antes. Se eu fizer isso, posso perder tudo. Lucas balançou a cabeça. Mas você pode ganhar mais ainda. Respeito, aceitação. Se você não lutar, nunca terá nada. Com o último olhar para a multidão, Guilherme começou a abaixar a arma. Ele estava pronto para mudar. Mas Bruno não ia deixar isso acontecer. Não, você não pode. Ele avançou, mas Magrão o interrompeu, segurando firme. Isso não terminará assim. A multidão, ainda em fuga, começou a hesitar, voltando o olhar para a cena. O poder de resistência crescendo. Quem somos nós se não lutarmos por justiça? Lucas gritou, e as vozes ecoaram com um fervor coletivo. Guilherme finalmente dropou a arma, e o impacto foi como um estrondo. Basta, eu não quero mais fazer parte disso. Ele se virou para Bruno, os olhos cheios de desafio. Chega de medos e manipulação. Uma onda de coragem se espalhou pela multidão. As pessoas começaram a avançar para trás de Lucas e Guilherme, prontos para lutar pela verdade. Marieta capturou tudo ao vivo. Algo que podia se tornar viral. Havia manipulação e dor por trás de tudo isso. E nós não vamos mais deixar isso acontecer, Lucas declarou. E um rugido de apoio se ergueu. Os gritos de agonia se transformaram em cânticos de resistência. Enquanto Bruno tentava fazer com que a multidão recuasse, a polícia chegou. A presença deles foi um alívio, mas também trouxe uma nova onda de tensão. Lucas se voltou para os oficiais. Precisamos de ajuda. Estão manipulando nossa comunidade e espalhando medo. As autoridades começaram a avaliar a situação, e a verdade estava finalmente sendo exposta. O medo e o ódio que cercaram a loja, as ligações de Bruno e seus comparsas, tudo se entrelaçava numa teia de desespero, que estava... A comunidade começou a se unir novamente, e a transformação estava a caminho. Mas a verdade ainda estava se desdobrando. No entanto, um momento de alívio não apagara as cicatrizes deixadas. A luta estava longe de terminar, e há muito ainda a ser feito. E naquele instante, o futuro parecia um mistério, cheia de promessas e desafios. E agora, eu preciso que você faça uma coisa incrível. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E mais, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para você demonstrar seu apoio. Vamos juntos propagar mais histórias.